Boa tarde, igreja. Paz do Senhor. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre. Essa aqui é minha esposa Alessandra. Nós já estamos nessa casa há quase 10 anos, né? Começamos nossa caminhada aqui em 2012 e desde então Deus tem feito muito no nosso casamento, né? O tema que nós vamos falar aqui, eu vou falar mais dos princípios da palavra em relação à visão de nunca se separar. E a Alessandra vai falar um pouco mais da parte prática, o que ela realmente colocou dentro do nosso casamento de forma a atuar com esses princípios, né? E trouxe um resumo aqui rápido, né? Foi falado aqui muito sobre família é um projeto de Deus. É o maior projeto que existiu, como a pastora falou, na terra. A família é a menina dos olhos de Deus. Sim ou não? Amém? E essa família que nós estamos inseridos, que vocês estão aqui representando cada um, é aonde nós temos mais oportunidade para abrir brecha para o inimigo. É onde ele quer atacar. E não podemos, de forma alguma, dar essas brechas. E por isso que a visão de nunca separar, talvez dentro do contexto hoje de unidade, de falar do que nós já falamos, seja o que mais vai impactar vocês. Por quê? Porque é no casamento e nesses pontos específicos que nós vamos falar que o inimigo entra, na brecha. E o casamento se destrói nesse momento. E aí a gente tem dois pontos importantes, né? É falado na Bíblia e nós confirmamos aqui que os dois se tornam um. Em Gênesis falam isso, né? De uma forma bem clara, existem dois tipos de se fazer uma união, né? Ou união estável, ou você amaziar com uma pessoa. Isso na Bíblia não é correto. Isso não é o que Deus está esperando de nós. Deus espera de nós uma aliança. Uma aliança ela tem força de lei, algo muito maior, que é pela sua palavra, diante dos homens e diante de Deus, que você se coloca ali para jurar aquilo diante de todo o povo que estiver presente e diante de Deus. Então não pode ser quebrado. Esse é o primeiro ponto. Uma aliança não pode ser quebrada. Amém? E existe muita diferença entre aliança e contrato. Nós casamos nos dois, na aliança e no contrato. Sim ou não? Você não vai no cartório assinar quando você casa, mas você recebe uma aliança espiritual também, representada muitas vezes por essa aliança, né? De ouro que você tem ou de outra tipo de metal. Mas não é só isso que vocês têm que entender. Né? A aliança, ela é algo tão importante, porque a aliança ela não tem começo, não tem meio e não tem fim, é para sempre. Isso é o primeiro ponto. Contrato, você tem deveres e obrigações. Aliança não. Você dá aquilo que você pode dar, sem cobrar nada em troca. Isso é aliança. Isso é você olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa, e olhar no olho dela e falar assim: eu me dou para você por amor, como foi falado pela Nath e pelo Gustavo, mas sem cobrar nada de volta. Isso é aliança, isso é fidelidade. E começa com quem? De Deus para conosco. Você já viu você não fazer a sua parte e Deus deixar de fazer a dele? Não. A aliança de Deus conosco é algo extremamente divino, eterno. Ele não deixa de fazer a parte dele, nós que deixamos de fazer a nossa. E isso é algo extremamente importante, porque quando você fala do casamento entre aliança e contrato, nós queremos usar o quê? O contrato, e esquecemos da aliança. Nós queremos usar o quê? O que está no papel, e esquecemos daquilo que fazemos perante a Deus, do juramento que fazemos a Deus. E muitas vezes nós estamos preocupados com o quê? Com a nossa vaidade, com o nosso orgulho e com aquilo que nos faz bem. Mas muito bem comentado aqui também, nós não casamos para sermos felizes. Nós casamos para fazer o outro feliz. Por muitas vezes, por muito tempo, eu achava que eu tinha que ser feliz. Eu achava que eu tinha que ser feliz. Mas com a caminhada, com o aprendizado, com aquilo que Deus foi colocando no meu coração, com as coisas que foram acontecendo, eu aprendi duas coisas. Eu não faço por mim, eu faço por Deus. Então, se eu perdoo, eu não perdoo simplesmente por mim, eu perdoo porque Deus me perdoou.
Esse é o primeiro ponto que eu aprendi no meu casamento. Se eu não consigo perdoar a minha esposa, se eu não consigo perdoar os meus filhos, se eu não consigo perdoar aqueles que estão do meu lado, Deus também não vai te perdoar. Porque a palavra diz isso. A oração mais conhecida da Bíblia, o Pai Nosso, fala isso. Perdoardes para que vos seja perdoado. E muitas vezes nós não aplicamos isso. Casamento, nós temos que perdoar, sim ou não? E não é uma vez, e não é duas vezes, são inúmeras vezes. Porque o que a Natália e o Gustavo comentaram faz muito sentido. São duas culturas diferentes, com pensamentos diferentes, formas de agir diferentes, e quando você leva isso para dentro de uma casa, que a gente fala, né, o famoso colocar as escovas de dentes junto, tudo muda. Tudo absolutamente muda. Não é mais como a sua mãe pensava que ia ser, não é mais como o seu pai pensava que ia ser, é nova visão. A palavra nos diz que nós devemos, preste atenção, não é abandonar o seu pai e a sua mãe, mas viver a sua história, viver a sua vida com o seu marido. Eu conheço e já vi muitos e muitas pessoas deixando o casamento porque ouvem o pai e a mãe e não reagem. Querem viver de acordo com aquilo que eles acham que é melhor para a sua vida. Mas será que Deus acha isso também? Que o que eles acham que é bom para eles é bom para você? Ou Deus tem propósito, como eles falaram, para você e para sua esposa diferente do deles? Então, muita atenção nesse ponto. Muitas pessoas terminam o casamento porque tem sim influência familiar. Pessoas que estão por trás ali, muitas vezes olhando o interesse próprio, olhando as coisas de forma que venham a calhar para ela e não para o bem do casamento. Então isso é super importante. Muitas vezes, eu vivi isso com a Alessandra. Onde existia uma interferência muito forte familiar e que nós não tínhamos o principal. Ouçam isso, o principal, a concordância. A concordância gera unidade, e a unidade gera milagre. Vocês creem nisso? Amém? Vocês creem nisso? Tudo nós estamos estudando na célula e faz muito sentido. Isso tanto para o bem quanto para o mal. As pessoas que caminham na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma direção, vencem. Vencem, não tem como não vencer. Porque 2 é melhor que 1, sim ou não? Amém? Sim ou não? E aí entra um outro ponto, né? Ah, mas aconteceu de que, eu tive um adultério no meu casamento, eu tive isso, eu tive aquilo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou. E Jesus reforça isso no Novo Testamento. Que não é por causa de um adultério, não é por causa de uma traição, não é por causa de coisa alguma que a sua história precisa se encerrar agora. Não é por causa disso. Se você começa a olhar, a gerar isso no seu coração, o perdão, e como o Gustavo e a Natália comentou aqui, gerar qual é a linguagem que você enxerga na sua esposa, como você ama ela, né? O porquê que você está naquele casamento. E a resposta ela é simples e rápida. Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E porque Deus nos ama e derramou o seu Filho, derramou o amor de Jesus, eu também recebo a promessa. Eu também recebo isso no meu casamento. Eu também recebo isso na minha vida. E coloco nas mãos dos meus filhos e de quem estiver perto. É assim que funciona a palavra. Isso é o princípio da unidade. Sim ou não? Amém? E muitas vezes nós não aplicamos isso na nossa vida. Nós queremos, eu uso muito isso, nós queremos receber, mas doar nada. Todo mundo gosta de receber. E a palavra diz ao contrário, é melhor dar do que receber. E às vezes a gente está com aquele egoísmo, né? Essas briguinhas, eu chamo de raposinhas. As raposinhas vão pegando essas coisas que vão minando a nossa vida, e isso acaba gerando o quê? Conflito. Só que quando você não faz o dever de casa, as coisas vão piorando. E qual que é o dever de casa? O dever de casa é o seguinte, a Alessandra vai falar mais disso, eu vou passar o microfone para ela, mas propósito gerado na sua família em Deus, que é buscá-lo em relacionamento, buscá-lo em intimidade, buscá-lo de todo o coração, para todos que estão contigo, não só no seu casamento, mas na sua família. E a pastora fala muito isso. Quando você começa a trazer isso para a sua vida, você começa a transbordar
algo que as pessoas olham para você e vão dizer assim: eu quero ser aquele casal, eu quero ser aquela pessoa. O que eles fazem de diferente que eu não consigo? A Alessandra vai contar o que a gente faz diferente. Amém? Usa isso. Eu e o Alexandre, a gente entrou nessa igreja sem amor nenhum. Ele com os princípios dele e eu com os meus princípios. E a gente mantinha-se junto porque tinha um filho em comum. E a pior coisa no relacionamento é você estar junto por causa de um filho. E não apenas porque você olha para a pessoa e sente amor, e a pessoa olha para você e sente amor por você. E vai desabafar com o pai e com a mãe. O que o pai e com a mãe fala? Separa. A família dele não presta, ele não é homem para você e vice-versa. E eu sempre muito dependente, o que é muito ruim, porque a gente não avança, muito menininha, me sentia um bebê ainda, que chorava para mamar na mãe, chorava quando o filho adoecia, chorava quando tinha um problema, chorava quando alguém até no serviço brigava comigo. Eu falei assim, peraí, eu tenho que crescer, eu quero ser uma mulher. Vejo pessoas virem à frente e falar de Deus, por que eu não posso ir à frente hoje? Falar de Deus. Eu não me imaginei aqui. Nunca. Porque a minha vida era horrível, horrível. E um dia eu senti orgulho de mim. Porque eu resolvi ter um posicionamento na minha vida. Não dependeu dele me falar ou me chacoalhar ou alguém falar. Eu falei assim, se Deus existe, eu tenho que fazer e colocar em prática as coisas que estão na palavra dele. Porque se ele diz que é um Deus impossível, é só ele para me ajudar. E o choro que eu tenho hoje é de alegria, é de humildade, de entender que Deus faz tanto por mim, sendo que eu ainda posso melhorar mais e mais. A mulher que eu me tornei faz hoje a minha mãe e meu pai não entenderem. A minha mãe esses dias falou para mim assim, eu olho para você e queria ter a vida que você tem. A vida dela hoje, pessoal, é miserável com meu pai. Brigas. A traição não é só física. Se você fica vendo ou almejando mulheres, isso é uma traição. Eles levam uma vida que eu fico com pena deles. E eu vejo a volta que eu dei. Mas o que eu fiz? Eu dobrava o meu joelho e eu falava, Espírito Santo de Deus, reina na minha vida, Pai. Eu não aceito terminar a minha vida com o homem que o Senhor escolheu para mim. Com um homem que me ensinou muita coisa, ele me ensinou a crescer, ele me ensinou a ser mulher, ele me ensinou a cuidar dos meus filhos. E Deus foi fazendo dia após dia, e eu não deixei um dia sequer de orar, um dia sequer de desistir, mesmo que a gente brigasse, que os pais dele dissessem algo, ou que os meus pais dissessem algo, ou que eu escutasse algo ofensivo, porque eu escutava. Quem me conhece sabe que eu gosto de academia. E algumas vezes as pessoas difamavam meu marido e vice-versa. O mundo hoje fala o quê? Você é muito para ele, ela é muito para você, ou ela é pouco para você, ele é pouco para você. Mentira. Se você não cura as suas feridas, se você não cura o seu orgulho, o seu egoísmo, você pode entrar em relacionamento o que for, ter o homem que for, a mulher que for, você vai ser um fracassado. E vai ser amaldiçoado, e se tiver filhos com essa pessoa, vai amaldiçoar outras gerações. E vai ser um ciclo vicioso, uma bola de neve que vai transformar a sua vida de uma forma horrível, levando até a cometer loucura, suicídio e algo mais. E eu tive essa atitude como mulher, me posicionei, entreguei nas mãos de Deus, eu abençoava. Gravem uma coisa, mais dói, mais forte é aquilo que sai do que aquilo que entra. Se alguém te ofende, atitude, liberar perdão. Não é vontade, você não vai ter vontade de perdoar, você vai ter vontade de revidar, mas você vai ter a atitude, é posicionar na palavra de Deus. É isso que a gente tem que fazer como igreja, como casal, como pessoas, é parar de olhar para o escuro, murmurar, mas a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, para de lamentar, olha para frente e fala, Deus, é isso que o Senhor quer? Hoje eu orei, o dia não foi bom?
mas está debaixo da guarda do Senhor, porque se você orou, aquilo aconteceu. Eu falo muito para minha amiga que está aqui hoje, se Deus não está fazendo por você, Ele está fazendo em você, e a gente só aprende quando dói. Se não doer, você não vai aprender, porque você vai falar, nunca passei por aquilo, então eu vou arriscar fazer. Mas se você passa por aquilo, você nem ousa e nem pensa em fazer. Então, amados, ora junto. Se o seu marido não quer, a sua esposa não quer, seja você a referência, cuida de você. Não queira sair cuidando de todo mundo. A palavra fala isso, aquilo outro. A palavra não é para você apontar dedo. A palavra é bem clara de Deus, não apontar dedos. Deixa que Deus julga. Ele é o juiz de todas as coisas. Você não é, eu não sou. Eu tinha esse hábito. Que coisa horrível usar a palavra dessa forma. A oração não passa do teto quando a gente faz isso. Posicionamento, coração humilde. Te humilhou? Amém, Senhor. Coloco aquela pessoa que me humilhou como pedra no teu altar. Pai, se eu preciso mudar, ajude a mudar. Peça ajuda ao Senhor, redime-se. Veja, gente, você pode ter um corpo lindo, mas eu já conheci várias pessoas lindas que são feias, porque são chatos, porque são inconsequentes, agem de forma impulsiva, olha para o outro e fala, eu não fui com a sua cara, nunca julgue o livro pela capa. Seja Jesus, olhe para aquela pessoa que te faz mal, fala, eu posso não gostar dela, mas eu amo ela em Jesus Cristo e eu vou abençoar a vida dela. Você abençoando o outro, você é abençoado automaticamente, porque Deus promete isso para você. Então, igreja, levanta, seja como girassol. Ele não fica de frente para o escuro, ele fica de costas para o escuro e de frente para a luz. E quem que é a nossa luz? É Jesus. É possível sim, um dia de cada vez, tudo no seu tempo, porque Ele sabe o tempo em que você precisa para você amadurecer e para restaurar o seu casamento. Ele restaurou o meu e do Alexandre. Eu digo que a pandemia não está ruim. Eu estou vivendo lua de mel na pandemia. A gente está parecendo o casal de namorado que acabou de se conhecer. E tudo isso é o Senhor que tem proporcionado. E é maravilhoso. Então, o mesmo que eu tenho na minha vida, eu almejo e desejo na vida de vocês. Amém? Para concluir, acho que a Alessandra falou bem sobre a questão da aliança e do contrato. A visão de nunca separar se estabelece nesses princípios que ela falou do coração, da devoção, do temor a Deus, mas principalmente da concordância. Não tem como dois concordares de um para um lado e um para o outro e dar certo. Não tem como dois falarem A e o outro falar B e dar certo. Como a pastora bem comentou no início, até hoje eu negocio com o meu pastor, com quem é o marido dela, e eu, a Alessandra, a mesma coisa. Muitas vezes ela tem a opinião dela, eu tenho a minha opinião, mas existe algo muito importante em casa, né? O diálogo, a comunicação. Eu conheço também muitas pessoas que separaram, como a pastora também bem comentou, porque não tem relacionamento em casa. Não, e a base da aliança, guardem isso, a base da aliança se chama verdade. Verdade. Se você não se estabelece na verdade, na transparência, na comunicação, em falar realmente o que é, de fato, o que aconteceu no seu dia, o que você pensa, o que o seu coração está cheio, está fadado ao fracasso. E nós treinamos isso em casa todos os dias. Eu sou uma pessoa que sou boa de comunicação, mas dentro de casa eu sou quieto, falo pouco, mas ela fala mais. E ela me puxa para cima. E às vezes eu seguro, fala muito. E tem que ter esse equilíbrio, né? Mas Deus é tão bom, porque nesse tempo de pandemia, que nós aprendemos que estar em oração, briga e miséria não entra na sua casa. Estar em oração com seus filhos, principalmente, traz o reino de Deus para dentro de casa. Estar em oração na sua casa é você olhar para a cruz de Jesus e falar assim, o reino de Deus se estabeleceu na minha casa. Então, muitas vezes, dá preguiça, dá muita preguiça. Para vocês terem uma ideia, ontem à noite, nós fomos na casa de uns amigos que nos convidaram, nós chegamos um pouco mais tarde e meu filho falou assim, pai, vou deitar. Na hora que ele deitou, eu falei assim, pai, você está esquecendo de orar. Você está esquecendo de orar. Porque foi criado um hábito, foi criado um senso nele de prioridade, em que ele entende que a oração
é parte da nossa família. Agora, quantos aqui querem isso na sua casa, amém? E que olhe para a sua casa e à noite vocês deitem e durmam na proteção de Deus e Ele fazendo para você enquanto está dormindo. É esse Deus que nós estamos falando. Amém? Então que Deus abençoe, passamos um pouquinho do tempo, que Deus abençoe a vida de vocês, o nosso testemunho, e que em nome de Jesus esse workshop sirva de início, de primeiro passo para um recomeço, para algo que vocês olhem para cada um de vocês e pensem assim: eu preciso disso na minha vida. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor.